Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Pronto para esse dia? Já tá trabalhando, né? Eu imagino. Bem, ontem nós vimos sobre a diferença entre reino e império. E que nós fomos resgatados, libertados do império, ou seja, um domínio sobre algo que nós não escolhemos, e transportados para o reino de Deus, um reino de amor, de justiça, de liberdade, mas acima de tudo, de verdade, porque a verdade, ela nos liberta. E hoje eu quero falar sobre algo ainda mais profundo, sobre essa liberdade, sobre esse resgate de algo que domina sobre nós que nós não escolhemos. Sabe o que é? Tradição. E aí, o que é tradição aí na sua casa, na sua família? Tem aí algo que é típico da sua família ou da sua região que você recebeu dos seus pais, que os seus pais receberam dos outros pais? Para pensar. Parando para pensar assim, dentro da minha família, eu pensei e eu encontrei algo muito interessante. O meu irmão, ele adora pão. Ontem ele comeu pão com abacate. Antes de ontem ele comeu pão com não sei o quê. Pão. Ah! E aí, eu pensei assim, nossa, mesmo, pão é um negócio gostoso demais. E tem muita gente, muito paciente que não consegue viver sem pão, né? E eu lembrei que eu sou uma pessoa assim, fascinada. A tradição da minha família é pão. Só pra você ter uma noção. O meu pai, a última refeição que ele fez foi café com pão. Ele tava lá na UPA e ele pediu, enquanto ainda estava consciente, para minha irmã e pro meu tio café com pão. E eles deram. E eu me lembro que a minha avó, ela teve alguns cânceres no intestino, se eu não me engano, 2 vezes, né? Ela fez cirurgia. Mas ela não deixou o pãozinho branco. A última vez que eu tive com ela, ela tava lá comendo o pãozinho branco dela com café. E são alimentos extremamente prejudiciais para quem tem câncer, né? Principalmente de intestino. Pão é algo celestial, né? Até os anjos comem pão. Mas não é pão que a gente come hoje, né? Primeiro porque o trigo, que é algo que tem muitos nutrientes, foi modificado. Segundo, porque o pão que a gente come hoje já não tem mais nada de trigo, né? Só tem o amido. Sim, a minha família, eu lembro, eu tenho um tio que ele teve padaria por muitos anos. Então eu sei como é que faz pão de padaria, tá bom? E, assim, além da farinha do trigo, o resto não tem nada de trigo ali, né? Emulsificante, amaciante, conservante, um pouquinho de manteiga para dar mais gosto, leite, açúcar, entre outros. Então, assim, nada contra o pão, tá? Mas dentro da minha família, pão é tradição, mas pão para mim é algo que é prejudicial, não é útil, não é algo que vai me ajudar a ter mais saúde, a ter mais clareza mental, entre outros. E aí, isso poderia dominar sobre mim, como já dominou por muitos anos, sabe? Eu comia no mínimo uns 4, 5 pães. De uma vez tinha que ter pelo menos 3. E o cafezinho, então, nem se fala. Desde pequena, eu tinha uma canequinha de 500 ml de café. Então, era café com leite de manhã, café com farinha de tarde no lanche e café puro de noite. Fora outras vezes que tivesse cafezinho. Então, assim, eu sempre fui ali na linha do café com pão. E lá, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 12, tem uma promessa. Que foi algo que me marcou muito e que eu tenho certeza que pode também trazer liberdade para o seu coração. Diz assim: sabendo que não foi com coisas que se corrompem, como prata ou ouro, que você foi resgatado da vã maneira de viver que por tradição você recebeu dos seus pais. De novo eu te pergunto, qual é a tradição que você recebeu? Sabe, quando nós somos crianças, nosso lobo frontal, que é o local onde nós discernimos entre o bem e o mal, o certo e o errado, verdade e mentira, ainda não foi 100% desenvolvido. Então, nós acreditamos piamente naquilo que nos falam. E muitos de nós fomos dominados pelas tradições, pelas coisas, pelas verdades que os nossos pais nos disseram, que nós vimos, pelas coisas que vivemos e experimentamos. E isso tem dominado a nossa forma de pensar, de sentir e de reagir. Tem influenciado nos nossos hábitos e tem como tradição, tem nos dominado de tal maneira que não somos verdadeiramente livres. Talvez seja também um comportamento, eu poderia falar vários comportamentos que não convém, que eu por tradição recebi da minha família. Mas aqui, essa promessa diz que aquele que nos resgatou do império das trevas, do domínio, da ignorância, da nossa verdadeira identidade sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e aquilo que Ele tem para nós,
é também aquele que nos liberta, que nos resgata, sabe? Porque prende mesmo aquilo que nós recebemos como legado dos nossos pais. Claro que se você receber algo positivo, continua nessa. Mas se você tem sido dominado por algo que não é útil, que não é verdadeiro, que não tem, que não é produtivo, eu quero te dizer que ele pode te resgatar, porque ele já pagou o preço. Você acredita nisso? Você quer crer? Eu quero fazer uma oração, pedir uma bênção sobre a sua vida. Deus querido, eu não sei quais são as tradições que esses pacientes receberam, mas eu te peço que o Senhor venha libertá-los com o precioso sangue de Cristo, que eles possam meditar sobre o teu sacrifício e que a verdade possa libertá-los. É o que eu te peço por mim também. Em nome de Jesus, te agradecemos pela liberdade que já estamos recebendo, como teus filhos amados. Amém. Bom dia para você.